a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Eu sou o professor Altair e na aula de hoje nós vamos dar sequência ao estudo dos direitos reais, onde nós estamos estudando os modos originários de aquisição da propriedade imobiliária. E nós já vimos, o registro, a cessão, os direitos sucessórios, já iniciamos o estudo da uso capião. Já vimos ali a parte introdutória e na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre o prazo da uso capião, as causas suspensivas e as causas interruptivas desse prazo. Então vamos lá. A uso capião, na verdade, nós temos 4 espécies de prazo. Nós temos na uso capião extraordinária o prazo de 15 anos, na ordinária o prazo de 10, na especial, seja ela especial urbana ou especial rural, nós temos de 5 anos, e dentro da especial hoje, desde junho de 2011, nós temos a uso capião familiar, que hoje é o menor prazo de uso capião, apenas 2 anos. Antigamente, o menor prazo era o uso capião de bens móveis, que eram 3 anos, mas agora nós temos aí essa uso capião familiar específica, que nós vamos estudar lá quando estivermos estudando a uso capião em espécie, ok? Mas o importante nesse momento sobre prazo, é nós darmos uma analisada sobre as causas suspensivas e interruptivas. Independente se o prazo for de 15, 10, 5 ou 2 anos, vindo a ocorrer uma causa suspensiva e uma causa interruptiva, este prazo vai ser afetado, ok? Então, nós temos quais causas suspensivas e interruptivas? As mesmas da prescrição, lá da parte geral do Código Civil. Por isso que nós vimos na aula anterior que a doutrina e a jurisprudência também chama o nome da uso capião de prescrição aquisitiva. Por quê? As causas suspensivas estão previstas lá nos artigos 197, 198 e 199 do Código Civil. E as causas interruptivas lá no artigo 202 também do Código Civil. Mas vamos a elas. Na verdade, 2 exemplos aqui, só para ilustrar como funcionariam as causas suspensivas em primeiro lugar. Então nós temos aqui, primeiro exemplo. Não corre o prazo de uso capião contra os absolutamente incapazes do artigo 3º do Código Civil. Então lá nós temos um rol, lá tem os menores de 16 anos, as pessoas com enfermidade mental que não tem discernimento. Então contra aquelas pessoas não corre a uso capião. Então o que pode vir a ocorrer na prática? Então muita atenção aqui. Vamos imaginar que o A ele é o proprietário do imóvel. O B invade esse imóvel. O B invadiu o imóvel e está no imóvel, tranquilo, calmo, e o tempo vai passando, e o A não vai fazendo nada. Passados 8 anos, o A morre. O A morreu. O A morreu e deixou um filho de 5 anos. Nós já vimos, direito sucessório é o quê? É meio, modo originário de aquisição da propriedade imobiliária. O A morrendo, e ele era o proprietário, tinha escritura pública no seu nome, o que acontece com o imóvel? É transferido para o seu único herdeiro, um filho de 5 anos. Se eu pego aqui as causas suspensivas, que onde fala, não corre ao uso capião contra os absolutamente incapazes do artigo 3º, o que acontece com esse prazo da uso capião? Ele acaba suspendendo. Vamos imaginar que o B, para o uso capi, ele teria que esperar os 15 anos aqui, porque ele só poderia vir ao uso capi pela uso capião extraordinário, ok? Se ele já tem 8 anos, que ele está no imóvel, passou da metade do prazo de uso capião já, mas agora ocorreu o quê? Uma causa suspensiva. E essa causa suspensiva vai perdurar até quando? Até esse menor aqui, de 5 anos, completar 16. Então falta o quê? 11 anos. O prazo vai ficar suspenso por 11 anos. Após o menor completar 16, qual que é a faceta no prazo que é suspenso? Ele suspende. Quando a causa suspensiva desaparece, o que acontece? Volta a ocorrer o prazo. E como o B só vai poder uso capi com 15 anos, 8 para 15, falta 7. Então, esses detalhes nós temos que analisar quando vamos enfrentar um prazo, uma questão sobre o uso capião. Porque nós temos aqui 26 anos.
26 anos para o B usucapi. Professor, mas o prazo não é de 15? Sim, mas ocorreu uma interrupção, ou melhor, perdão, ocorreu uma suspensão de 11 anos, pelo fato de ter um filho menor. Entendeu? Então nesse período o prazo ficou congelado, esperando essa causa desaparecer. Tá? Agora, um detalhe que pode vir a acontecer. Imagina que esse A, ele tem dois filhos, um de 15 e um de 16 anos. Tá? Os dois herdaram bem. Aí pergunta, como é que fica? Suspende o prazo, né? E o filho já relativamente incapaz, ele vai ser beneficiado pela idade do filho menor? Ou não suspende o prazo e o menor ele vai ser prejudicado? A solução é bem simples. Por quê? Nós vamos analisar se esse bem ele é divisível ou indivisível. Se o bem for divisível, a gente imagina que o bem está dividido. Por quê? Metade é do filho de 5, metade é do filho de 16. Se o bem é divisível, o que vai acontecer com o B? Metade do imóvel, o prazo está suspenso, que é a metade do filho de 5 anos. A outra metade não. Então o que vai acontecer? O B vai poder usucapi metade do imóvel, tá? Bem antes, né, do que a outra metade. Por quê? Porque a metade do de 16 não tem suspensão, só falta 7 anos. Então vai dar aqui, ó, no meiozinho aqui, ó, vai dar os 7 anos e o B vai usucapi metade do imóvel pertencente ao filho de 16. Mas o menor vai ter que esperar a causa suspensiva e o restante do prazo para poder usucapi, ok? Professor, você falou que vai poder usucapi se o bem for divisível. E se o bem for indivisível? Esse bem não pode ser dividido em hipótese alguma, porque imaginando que já é um módulo rural, né? Já é um módulo rural que não tem como ser dividido. Se o bem não pode ser dividido, aí sim o de filho de 16 vai ser beneficiado pela idade do filho menor. Então o prazo vai ficar suspenso tanto para o menor como para o filho de 16, a metade, né? Metade do imóvel do filho de 16 anos. Ok? Então é assim que se resolve essa questão. Trouxe outro exemplo aqui, rapidão. Marido e mulher na constância do casamento. Não corre usucapião. Então imagina que o A aqui é a proprietária. O B invadiu, tirou ela à força do imóvel, mas depois de um tempo, eles se apaixonaram e casaram. O que acontece com o prazo? Que o B, né, que invadiu à força, tirou ela do imóvel, estava correndo a seu favor para o usucapi. Suspende. Suspende até quando? Até o término do casamento. Ou pela morte dela, ou pela separação, né, ou pelo divórcio, pela anulação do casamento. Tá? Então, também não vai correr entre marido e mulher na constância do casamento. Ok? E quais as causas interruptivas? Né? Artigo 202 do Código Civil. A mais comum de todas é a citação válida. Então, realizada a citação, interrompe o prazo. E aí vem, qual é a consequência agora do prazo, né, da causa interruptiva? O prazo zera. Né? Na causa suspensiva, o prazo não zerava, ele ficava parado e voltava a correr após, né, cessada a causa suspensiva. Mas a causa interruptiva, ele vai zerar o prazo. Então imaginamos, o cara está no imóvel há 14 anos, 11 meses e 25 dias. Quase 15 anos para poder usucapi pela usucapião extraordinária. Só que daí ele é surpreendido com o oficial de justiça, né, ele sendo citado de uma ação, né, seja uma ação possessória, porque o antigo proprietário era só possuidor, ou seja uma ação, né, petitória com base na propriedade do antigo, né, do proprietário do imóvel. Tá? No momento em que ele é citado, ocorre o quê? Suspensão, a interrupção do prazo. Se interrompeu, se essa ação vir ser julgada, né, sem resolução do mérito, seja qual for, o que acontece com o prazo? Nada, o prazo foi interrompido, né? O B que está no imóvel, ele vai ter que esperar mais 15 anos para o usucapi. Tá? Então é assim que funciona. E já que eu coloquei ali o exemplo próximo, né, dos 15 anos, vamos imaginar, o cara entrou com a ação, faltava um mês para dar 15 anos, só que ele só foi citado 3 meses depois. E aí? E aí vai ter que fazer a seguinte análise. Se a citação foi, né, se deu lá 3 meses depois, por culpa do Poder Judiciário, que foi moroso, ou por culpa do réu, que se escondeu para não ser citado, tá? Não vai prejudicar o autor. Por quê? Porque no momento que a citação for válida, o efeito dela retroage à data da propositura da ação, que foi antes, né, dos 15 anos. Então vai poder interromper o prazo, né, da usucapião, sim.
Ok? Então aí nós temos uma análise geral sobre prazo, causas suspensivas e interruptivas, e na próxima aula nós temos aí um pouco mais de conteúdo ainda sobre a uso capião. Então até lá, em mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você.